Obrigados a respeitar o desejo de morrer dos pacientes em fase terminal. A resolução do Conselho Federal de Medicina estabelece que a vontade do paciente deve ser registrada no prontuário e respeitada pelos médicos, independente da decisão familiar. Os médicos deverão apenas fazer cuidados paliativos que evitem sofrimento. A pessoa não será abandonada. Segundo o Conselho, o paciente deve definir para o médico, enquanto lúcido, o que quer para seu momento final de vida. Deve dizer, por exemplo, se quer ou não ser operado, levado à UTI ou reanimado. A ideia é evitar situações em que o doente é mantido por longo período conectado a aparelhos sem possibilidade de recuperação. O Conselho Federal de Medicina esclarece que a decisão não deve ser confundida com a eutanásia, que é provocar a morte do paciente. Bom, isso pode reacender a discussão da eutanásia, com certeza. Direito ao suicídio, como o Vladimir tinha falado. E é uma conversa que veio do Conselho Regional de Medicina juntamente com o novo Código Penal, porque o novo Código Penal ele vai entrar no assunto da eutanásia também. O que não facilita em nada a gente ter uma resolução do Conselho de Medicina e um novo Código Penal, porque isso está no momento em que o médico cuida daquele paciente, né? Mesmo que ele tenha uma recomendação do Conselho Regional de Medicina dizendo, olha, você opta em seguir o que diz o paciente, na hora é muito difícil, né, para quem está administrando ali o remédio, quem está cuidando do paciente, e pelo que diz o paciente, eu ter esperança mesmo de que, quem sabe com esse antibiótico novo, com aquele anti-inflamatório, se você pensar que o papel do médico é tirar a dor, né? Primeiro instância assim, é tirar a dor do outro, e ele vê uma pessoa que não vai, não tem escapatória. De repente, mas o conflito humano deve ser absurdo, né? Eu acho que tem uma questão de base que é interessante, que é a seguinte: a vida ela não pode ser uma imposição, a vida ela é um desejo, né? Você não pode impor às pessoas a vida, né? Quer dizer, se por alguma razão são pessoas que têm a sua consciência, estão em plena consciência de si, então a situação de compreender claramente o seu estado terminal, certo? Quer dizer, você não pode impor a vida a uma pessoa que já não a deseja, né? Então, aí você fala do direito ao suicídio de novo. Que seja. Mas você vai sempre se deparar com a limitação daquele homem, né? Daquela mulher, daquela pessoa que cuida, né? Que cuida do outro. Quer dizer, até que ponto, até se a gente buscar os aspectos filosóficos, religiosos, morais, éticos, até que ponto, enquanto a vida psíquica, a vida, né? Então, se a vida psíquica, e essa vida psíquica me diz, olha, eu não quero mais viver porque dói, porque eu estou sofrendo, porque eu estou humilhado. Quem sou eu para cortar o medicamento, né? Não, mas quem sou eu para dizer o contrário, né? Quer dizer, se você tem alguém que tem autonomia, afinal de contas, não se trata de não tentar infantilizar sujeitos que são sujeitos autônomos. Se tem alguém que tem autonomia e diz, bem, minha vida já não é mais um desejo para mim, mas quem sou eu para dizer o contrário? Talvez deveria ser levado esse tipo de questão ética do médico a um conselho, né? O Conselho Regional deveria ter estabelecido uma espécie de banca, né? Uma banca de médicos com os quais o médico encarregado do paciente conversaria e chegaria a uma conclusão, porque retiraria da responsabilidade dele. Mas você percebe, tem uma coisa engraçada, quer dizer, nós falamos muito sobre a liberdade do indivíduo, a gente acha que esse é o máximo de toda a liberdade. Agora, quando o indivíduo diz, bem, a vida já não é mais um desejo para mim, a gente fala, não, mas se ele tiver com dor, e se amanhã pela manhã ele acordar sem dor, ele vai dizer talvez, puxa, mas eu não quero mais morrer. Mas quem somos nós para dizer isso? E se ele falar, não, eu quero... Não, eu só quero dizer, eu concordo com você, eu só quero dizer que é muito difícil. Para o profissional da saúde. Claro, é muito difícil. Olha, vamos mudar de assunto então, falar de dinheiro. O orçamento do governo federal para o ano que vem prevê aumento de quase 8% para o salário mínimo e de 4,5% para o PIB, o Produto Interno Bruto. A proposta de orçamento da União para 2013 foi entregue pela ministra do Planejamento Miriam Belchior ao presidente do Congresso, senador José Sarney. São previstos gastos e receitas de 2 trilhões e 140 bilhões de reais no ano que vem. A estimativa para o salário mínimo é de R$ 670,95, reajuste de 7,9% sobre o atual. E o PIB é estimado em 4 trilhões 973 bilhões de reais, alta de 4,5%. A previsão de inflação também é de 4,5%. Segundo o governo, as áreas prioritárias são a saúde, educação, o programa Brasil Sem Miséria e o PAC.
Após a entrega da proposta no Senado, a ministra Miriam Belchior explicou que o governo já fez acordos salariais com cerca de 1.700.000 trabalhadores, o que corresponde a 93% do total. O impacto desses reajustes no orçamento será de quase 9 bilhões de reais. Bom, você que acompanha aqui o Jornal da Cultura sabe que, né, a gente vira e mexe, está dizendo aqui, tem que ser, ter um valor maior para a educação, em cima do PIB e tudo mais. E o Mantega, esses dias, andou dizendo que para ter 10%, como propunham os deputados, né, lá alguns deputados, que isso quebraria o país. Quebraria o país. Eu acho assim, se o governo coloca educação como prioridade, ele deve saber medir bem o peso das palavras, né? Então, realmente, ele deve se comprometer de maneira prioritária com a educação. Até agora, nada disso apareceu, certo? Quer dizer, a greve dos professores foi uma demonstração clara nesse sentido de que na verdade, não é exatamente prioritário, tanto que o discurso que a gente teve que ouvir em vários momentos era, não, a prioridade do governo é com as pessoas mais desassistidas, porque essas pessoas, na verdade, os professores universitários são o topo do funcionalismo público e blá, 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 blá. Certo? E mais do que isso, se é prioridade, então o governo tem que mostrar, coisa que ele ainda não fez, um verdadeiro plano de constituição do sistema público de educação no Brasil. A gente não tem nenhum plano para daqui a 10, 15 anos, sabe? Alguma coisa do tipo, olha, daqui a 15 anos todo o ensino médio vai ser público de qualidade. Então, eu não entendo o que eles entendem por prioridade. Quer falar alguma coisa? Concordo plenamente com a Vladimir. Até porque investir em educação, primeiro que dinheiro tem, né? Não vamos ser bobinhos, dinheiro tem muito dinheiro, ser um país rico, dinheiro tem. É só tirar dali, realocar dali para a educação, que é o mais importante, porque não haverá crescimento. De que país se trata se a gente não falar de educação? Então, chega a ser até uma gafe mesmo do ministro ter dito, bom, de onde eu tiro? Um administrador médio de uma empresa, ele saberia de onde tirar para investir no que é mais importante para a empresa. Né? Ele já dizia que estava sofrendo pressão aí dos servidores, que a folha de pagamentos ia chegar a 200, já está próxima de 200 bilhões. Quer dizer, esses números para a gente, né? E essa discussão dos servidores foi uma discussão muito medonha, porque, veja, de fato, existe uma parcela de funcionários públicos que tem salários nababescos. Isso é algo absolutamente vergonhoso. Né? Ele fala muito de tudo que foi, se a gente pegar só o mensalão, tudo que foi roubado e não quebrou o país, nenhum ministério, então dinheiro tem. E durante essa cerimônia, lá no Palácio do Planalto, aqui nessa quinta-feira, a presidente Dilma Rousseff enviou um bilhete escrito à mão para as ministras Idely Salvati, que é das Relações Institucionais, e para Isabela Teixeira, que é do Meio Ambiente. A presidente cobrou explicações sobre o suposto acordo firmado ontem pela Comissão Especial Mista, que analisa o Código Florestal. No recado, Dilma pergunta: por que os jornais estão dizendo que houve um acordo ontem no Congresso sobre o Código Florestal? Eu não sei de nada. O texto aprovado pela Comissão Especial contraria a orientação do governo. A medida provisória aprovada ontem é um complemento aos vetos ao Código Florestal aprovado anteriormente. A comissão aprovou que em fazendas de tamanho médio, com rios de até 10 metros de largura, a recomposição da mata ciliar nas margens de rio deve ser de 15 metros. A previsão inicial era de 20 metros. Em grandes fazendas devem ser replantados de 20 a 100 metros de mata ciliar. Antes, o mínimo estava em 30 metros. Bom, a primeira coisa é o bilhete, esse estilo Dilma de ser, né? Talvez fosse importante dizer para Dilma, foi assim que o Lula começou também não sabendo o que fazia no gabinete da Casa Civil ao lado da sala dele. Então, se ela diz, olha, eu não estou sabendo, estão falando que é o governo, chegou o momento de chamar a equipe e dizer quem é que está no poder, quem é o presidente e quem são os subs, né? Até porque é um assunto que não é um assuntinho corriqueiro ali. Até porque o presidente não pode chegar e dizer, eu não sei do que se trata, não estou sabendo. O chefe sempre sabe o que o seu subalterno nos fazem. A seguir, começa amanhã o julgamento do militar americano que vazou documentos secretos para o Wikileaks. E mais, sem ter para onde ir, famílias reconstroem barracos em favela incendiada na zona leste de São Paulo.